Graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Eu amo meu Deus, Criador dos céus e da terra. Eis aqui, isso aqui é obra de Deus, obra do Pai, o fruto da terra. Isso aqui é a misericórdia dele. Mesmo o homem sendo desobediente, ele ainda nos abençoa, dando o fruto da terra, o qual ele teve que amaldiçoar devido aos pecados de Adão e Eva. Eis o fruto. Conhecemos as plantas pelo seu fruto. Eu tenho um pé de goiaba, carregado de goiaba. Tenho mais de 30, 40 pés de frutas aqui. Alguns produzindo, outros não. E Deus ensina a nós, a palavra ensina a nós que nós conheceríamos os falsos mestres, os falsos pastores, a falsa igreja, pelos seus frutos. Pé de goiaba, goiaba, e não pode dar uva. Assim você olha para um obreiro, olha para um pastor, olha para um profeta e diz: o fruto dele é de Deus. Por isso que eu gosto de fazer as comparações, e até me alegro pela mensagem da cruz. Porque aquele mal que veio sobre Jesus nos trouxe a paz com Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, é possível olhar para a cruz, é possível tomar a cruz sobre nossos lombos. Jesus disse: quem quiser vir após a mim, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. A cruz é um sinônimo de dor, angústia e tristeza. Quando olhamos para ela, nós vemos o Cordeiro de Deus sacrificado, condenado à morte e morte de cruz. Como malfeitor, Jesus, ele pagou o preço. Ele pagou a conta dos nossos pecados. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estou aqui, meus irmãos, na minha chacrinha, o qual Deus me deu para me cuidar, se afastando do sistema. Gratidão a meu Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Gratidão a Deus por Jesus. Por isso eu digo, toda honra e toda glória seja dada a Jesus, ao Deus Pai Criador, e ao Espírito Santo, que é o nosso Consolador e que nos ensina todos os dias, que nos convence nós do nosso pecado e do grande juízo que há de vir sobre toda a humanidade. É o Espírito Santo que nos ensina. É o Espírito Santo que convence o homem do juízo e da justiça de Deus. Essa chacrinha, quando eu estou aqui há quase 4 anos nos edificando, já está quase pronta. É um exemplo daquilo que, quando você ora a Deus e pede, e Ele deseja, e nele, na sua vontade,
segundo a sua vontade, Ele nos dá, Ele faz tudo o que é impossível pela fé, segundo a vontade dEle. Segundo a vontade dEle vem a ser, vem a existir, vem a existência. A cruz de Cristo. Para uns, pouco se importa, mas para outros, é um símbolo, é uma figuração do sofrimento, o qual somente bandidos, assaltantes, assassinos, malfeitores eram castigados e sentenciados à morte. Jesus não era nenhum tipo de pessoa citada aqui. Jesus não era criminoso. Jesus não era assaltante. Jesus não era um malfeitor. Contudo, diz a palavra que o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, agradou em moê-lo, porque sobre ele, sobre Jesus, estava toda a maldição de toda a humanidade. E intermédio de Jesus, essa maldição, pois a Bíblia diz que Jesus se fez maldição para que você fosse abençoado, para que eu fosse abençoado, seja abençoado, para que a humanidade seja abençoada. Jesus se fez maldição, e intermédio dessa maldição, Ele trouxe o reconcílio da humanidade para com o Pai, Deus Criador. Queridos, bem sei que não é fácil se compreender a Deus. Muitos acham que conhecem a Deus, mas não conhecem. Você e eu e a humanidade têm a obrigação de conhecer a Deus, conhecer os atributos de Deus. Está na palavra, está na escritura. Temos que conhecer a bondade de Deus, o amor de Deus, mas também a severidade de um Deus santo, de um Deus justo, de um Deus que é o justo juiz, que não se corrompe, não se deixa comprar e não se compra, pois tudo é dele, e vós sois dele. A cruz de Cristo, sinônimo de dor, tristeza, angústia. Ela nos traça o caminho para se encontrar com Deus. Quando Jesus coloca aquela cruz nas suas costas e sai a carregar, a parte inferior, atrás de Jesus, ele riscava o caminho da verdade. No traço do arrastar daquela cruz, ele já tinha profetizado: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando você imagina e olha Jesus arrastando aquela cruz, ele traçava o destino da sua vida. E algo maior estava acontecendo. Ele riscava, traçava o destino da humanidade, o qual você e eu e todos os habitantes da terra representam diante de Deus. Olhe para a cruz, que você verá o caminho. Olhe para a cruz, que você verá o destino, o traço riscado por Jesus. Aonde Jesus foi fiel, calado até a morte, para que você encontrasse-se
para que você encontrasse a vida. Jesus é a vida. Jesus é o nosso Salvador. Jesus se fez maldição. Jesus se fez maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que for dependurado numa cruz. E Jesus se fez maldito pela humanidade, por você. Gratidão é uma palavra muito pequena para dizer. Gratidão por Jesus ter morrido por mim ou pela humanidade. Só gratidão não basta. Precisa-se dobrar seus joelhos e adorar a Deus. Chorar, se humilhar. Isso chega diante do Senhor como oferendas, como cheiro suave de uma oferta de um coração quebrantado, arrependido, que reconhece o sacrifício de Jesus. Jesus te ama. Jesus ama o pecador, mas não ama o pecado. O próprio Deus diz na sua palavra que Ele não está com os ouvidos agravados que não possa te escutar. Ele, Deus, não está com seus braços ou com seu braço atrofiado, encolhido, que não possa ajudar. Porém, você tem que clamar: buscai e me acharei, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. E Deus não resiste a um coração quebrantado, arrependido dos seus pecados, da sua imundícia. Deus vai te ouvir. Deus se curva, olha para a terra e procura verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. Por isso que a palavra diz que nós, eu, você, conheceríamos a verdade. E a verdade, ela nos libertaria. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade parece estar oculta, mas não está. Está na cruz de Cristo. Está no traçado que Ele arrastou e levou para Ele mesmo ser crucificado. E lá Ele cita, lá Ele fala: após toda a via sacra concluída, pendurado, pregado naquela cruz, onde Ele teve angústia, dor, sede, lhe deram uma esponja com vinagre. Aquele soldado, então, para se cumprir a profecia, toma a sua mão a lança, ele fura o lado direito, aonde sai sangue e água. E Jesus, naquela angústia, diz: Pai, está tudo consumado, está tudo pronto. A partir daquele momento, Jesus é constituído seu advogado, meu advogado. Por isso que João diz no Evangelho: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, lembre-se que tem junto do Pai um advogado, Jesus Cristo, o homem, o Verbo que se fez carne, morreu
para se tornar o teu advogado. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Há um só sacerdote, há um só mediador entre Deus e os homens que pode interceder por você, pode levar sua causa: Jesus Cristo. Jesus é o único advogado, Jesus é o único mediador. Não existe o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Não, há um só. E nessa verdade, a nossa adoração, o nosso respeito, no viver, no testemunho, no dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, no seu viver, a sua adoração é para o Senhor, Criador dos céus e da terra, dirigido-se em nome do Senhor Jesus. Não pode ser dirigido a terceiros, a segunda pessoa, a terceira, não, a primeira pessoa do Senhor Jesus. Tudo que pedir, diz a palavra que tudo que pedir, peçam em nome de Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não se pode colocar uma segunda pessoa depois de Jesus, uma terceira, uma quarta, que pode interceder por você. Porque só Ele, que teve o valor diante de Deus, levando a cruz, pois era santo, nunca houve engano na sua boca. Jesus nunca pecou. A cruz de Cristo nos faz refletir da verdade, que a verdade de Deus existe e subsiste para toda a eternidade. De eternidade até a eternidade, nunca mudará. Por isso, meu querido e amado irmão, ouvinte da palavra do Senhor, bendiz as Escrituras. No Salmo 37, diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E eu acrescento agora a verdade do Pai, que diz que ele é justo. Então confia nele, que ele tudo fará. Ele, Deus, em nome de Cristo, fará sobressair sobre a sua vida a justiça da salvação, da herança eterna, aonde um dia todos hão de dobrar os seus joelhos e confessar que Ele é Deus. Todos hão de receber a sentença da herança eterna pelo que fez em palavras, em pensamentos e em atos. Deus é um justo juiz, como está nas Escrituras. Diz nas Escrituras que Deus é um justo juiz e que se ira. Ele ira-se todos os dias. Porém, se o homem não se converter dos seus maus caminhos, a sua espada está afiada e vai cumprir a sentença. A espada afiada é a palavra, é a lei, é o estatuto espiritual, é o código penal que trará você ao encontro de Deus, que vai te confrontar, mostrar os seus pecados e seus erros. E se eles não foram apagados pelo sangue do Cordeiro do Senhor Jesus, terrível sentença virá sobre você, sobre mim, sobre todos aqueles que negaram e rejeitaram a verdade. Deus é um justo juiz, que faz eu e você refletir e pensar que Ele não poupou nem mesmo a seu Filho Jesus, mas antes o moeu, como está lá em Isaías. Deus agradou em moê-lo para nos trazer a paz, a salvação e a herança eterna. Saiba disso. Creia nisto, nesta mensagem. Esta mensagem é o encontro do teu coração para que você se entregue a Jesus, sirva a Jesus, viva Jesus,
nos estatutos e na lei que está nas Escrituras para que você seja salvo. Você e seus descendentes, seus filhos, seu cônjuge, seus vizinhos, possam ver em você o refletir de Jesus e da verdade do Pai, vivendo o bom testemunho, sendo um bom cumpridor da lei, dos mandamentos e decretos deixados por Deus, por intermédio dos profetas, dos apóstolos e do Senhor Jesus. Amém? Paz e graça, meus irmãos, e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Hoje no Mundo Militar, que é um site especializado em questões militares. E aí, vai ter um evento, né, para comemorar, né, o comunismo lá na Rússia, e a lista dos líderes que comparecerão ao desfile de 9 de maio em Moscou foi confirmada. E adivinha aqui da América do Sul, só 3 figuras muito sérias, muito respeitadas no mundo, que irão, né? Adivinha? Maduro, o Nicolás Maduro, o amigo do Lula, vai. O Daniel Dias-Canel de Cuba também vai. Olha que coisa impressionante. Ele também vai estar lá junto com o Putin lá comemorando, né, a intentona comunista e tudo mais lá. E aí vem também o Lula, né? São as 3 únicas figuras da América do Sul que estarão lá para passar uma vergonhazinha no Brasil, né? Lula confirmou que irá, e de lá seguirá diretamente para a China. Segundo Celso Amorim, o conselheiro do Lula, o BRICS e a China devem defender a nova ordem mundial. E aí, cara, é tenso, né, a gente acompanhar tudo isso que está acontecendo no Brasil, né? Assim, cara, como esse presidente envergonha o Brasil.
Chargers! Clean up and clear out. There's money on the horizon.